Olá, gente, tudo bom? Retornei depois de algum tempo sem fazer vídeos com um assunto que é bem delicado na graduação. Como que eu vazo um modelo sem que ele tenha bolhas? Eu raramente tenho bolhas nos modelos. E quando se trata de casos de reabilitações, facetas ou coroas, ou até mesmo PPR, quando a gente faz nichos, por exemplo, e a gente reza para que não tenha bolhas, a gente fazendo dessa técnica dificilmente vocês vão ter. Mas a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é a do olhômetro. Quando vocês não tiverem o medidor de água perto de vocês, vocês possam vazar tranquilamente o gesso. Então tem um segredo que eu vou contar para vocês no decorrer desse vídeo. Vamos lá? Então esses dois aqui são os que eu mais gosto de utilizar. O Aerodente, que é um gesso tipo 3, e o Durone, que é o tipo 4. Quando eu faço reabilitações ou PPRs, eu utilizo o Durone, que é o tipo 4, e quando eu vou fazer moldagem de antagonista, plaquinha de clareamento, eu gosto mais de utilizar o Aerodente. O que é importante a gente ver? Por exemplo, o Durone, que é o tipo 4, a gente tem que visualizar qual é a proporção que nós vamos utilizar de pó e água. Então, a gente vai utilizar 100 gramas de pó, né, como está escrito aqui, e 19 ml de água. Vocês podem utilizar um medidor de água para fazer essa proporção ou fazer no olho, que é como eu vou fazer aqui agora. Vocês vão começar adicionando a água aos pouquinhos. Então, o teste que vocês vão fazer após a mistura é colocar um pouco na espátula e virar ao contrário. Ela não pode soltar com tanta facilidade. Coloquem, virem e ela demora um pouquinho para soltar. O vibrador de gesso de vocês, vão colocar uma proteçãozinha aqui, um papel, um paninho, enfim, para poder não sujar tanto, né? E aí aqui está a nossa moldagem, que não é uma moldagem de caso, é só para exemplificar para vocês, até porque não copiou aqui direitinho o palato. E aí vocês vão iniciar a colocação desse gesso aos poucos, primeiramente nos dentes. Então eu vou ligar aqui o vibrador. E aí vocês vão começar colocando aqui no dentinho de trás e vocês vão guiando a moldeira para que esse gesso escoe em todos os dentes, um de cada vez, e sempre inserindo no mesmo lado que vocês iniciaram. Então não dá para ter pressa, porque é isso que vai fazer com que o modelo de vocês não fique com bolha. Bom, depois de aplicado em todas as coroas, vocês vão preencher a parte de cima aqui. Como o nosso gesso está numa consistência correta, que seria ideal, a gente consegue modelar aqui. Então sempre procurem deixar isso aqui o mais reto possível e não deixar ele extravasar para as laterais, que daí vocês com certeza vão tirar bem tranquilamente esse gesso daqui. Aqui está o modelo. Como a gente não teve muitos excessos nas laterais, a gente simplesmente vai puxar aqui. Essa dica foi útil para ti? Talvez seja para os teus colegas também. Então compartilha com eles para que eles possam fazer moldagens ainda melhores. Te inscreve aqui no canal que tem novidade vindo por aí.